Bem, pessoal, nós estamos de volta, para darmos continuidade à nossa aula. Como eu tinha falado no vídeo anterior, nós temos aí basicamente 4 tipos de planejamentos, tá? E isso quando eu me refiro a planejamento rural ou planejamento agrícola, Uma vez nós estamos tratando aqui de planejamento e gestão agrícola, que é o conteúdo aí da nossa disciplina, tá bom? Vocês vão ver em outras disciplinas, em outras matérias aí futuramente, que for ingressar na faculdade, for continuar aí o estudo, essa carreira acadêmica, vocês vão ver que existe outros tipos de planejamento dependendo do que está sendo trabalhado. No nosso caso aqui é planejamento rural, tá bom? E quando se fala de planejamento rural, nós temos basicamente 4 tipos de planejamento, que é o planejamento técnico-produtivo, o planejamento mercadológico, o planejamento financeiro e o planejamento estratégico. Então, nesse vídeo a gente vai comentar um pouco mais sobre cada esse tipo de planejamento. Espero que fique bem claro para vocês. Qualquer dúvida, entrem aí em contato comigo, Enfim, nós estamos aí para tirar qualquer dúvida, tá bom? Então vamos lá. Vamos iniciar então aqui pelo planejamento técnico produtivo, que é o primeiro componente aí a ser comentado nesse guia, com base nas análises técnicas e limitações, esse planejamento ele é baseado, tá? Então nós temos aí principalmente as limitações no que se refere às limitações biológicas, tá? Principalmente da propriedade, Então podemos projetar aí o fluxo interno de produção, estimando quais e quantos serão os insumos a serem utilizados, suas perspectivas, quantidades, respectivas quantidades e necessidades ao longo do tempo. Então eu pretendo produzir uma determinada quantidade de grãos, ou minha empresa vai prestar um serviço e pretende chegar a uma determinada quantidade de grãos produzidas. A gente tem que fazer uma análise, antes de tudo, do quanto de insumos nós vamos utilizar, quantidade de sementes, quantidade de adubo, quantidade de herbicidas, inseticidas, o que a gente vai precisar para poder estar utilizando e aí atingindo aí nossa produtividade esperada. Então é isso, tá? Ela está relacionada aí a uma análise técnica e limitações, tá bom? Bom, desse modo, pessoal, contemplando aí o outro lado da moeda, a quantidade e a qualidade do produto acabado são projetados com base nos índices agronômicos ou zootécnicos de sua produção, estimativas que serão base aí para as suas futuras análises, que englobam investimentos ou desinvestimentos, por exemplo, tá? Então, o objetivo principal do planejamento técnico produtivo é a busca pela máxima eficiência produtiva. Então, se eu sei que um determinado produto ou insumo, ele me fornece uma determinada produtividade, e eu sabendo que existe um outro produto que fornece a mesma produtividade, mas que seja mais barato, então é por aí que eu devo ir. Então, o planejamento técnico produtivo é isso, é buscar a máxima eficiência produtiva, tá? Representada aí por bons indicadores de produtividade, e otimização do uso de insumos. Então, por exemplo, essa questão do uso de insumos. Às vezes um nutriente, ele é aplicado via foliar, não é tão efetivo quando ele é aplicado via solo, A gente sabe que o nutriente ele é mais aproveitado pela planta quando ele é absorvido pelas raízes, do que via foliar, tá? Não sei até se vocês já tiveram de alguma disciplina que trataram de adubação e fertilidade de solo e planta, mas enfim, no modo geral é isso, tá? Então às vezes você tem lá um adubo, para facilitar a aplicação, muitas vezes o pessoal prefere fazer uma aplicação foliar, mas a eficiência não é a mesma quando esse nutriente ele é aplicado via raiz, O sistema radicular ele é eficiente, até porque ele foi projetado biologicamente para isso. Então é isso, é você ter esses indicadores na mão de produtividade e otimizá-los,
né? Seja buscando aí a máxima eficiência produtiva, tanto pela escolha do produto ou pela otimização do uso desse produto, tá bom? É importante destacar, entretanto, que a busca única pela maior produção, muitas vezes ela não está ligada à obtenção dos maiores lucros, tá bom? Tornando aí o planejamento rural, que equivocadamente ela contempla apenas o planejamento técnico-produtivo incompleto e falho, tá certo, pessoal? Bom, o nosso outro planejamento é o planejamento mercadológico. Então, só pelo nome aí a gente já tem uma noção do que esse planejamento está relacionado, né? É a dinâmica do mercado. Quem trabalha no campo, quem trabalha com atividades agrícolas, ele tem que estar antenado com a dinâmica do mercado. Então, o planejamento mercadológico ele é realizado para estimar, né, as épocas de compra de insumo e venda dos produtos, né, bem como já realizar a organização aí de onde comprar e onde vender. Então eu preciso fazer uma análise de como que está aí o meu mercado, se o mercado está aquecido. Aqui é muito comum a gente associar aquela parte que a gente conhece, que é a oferta e demanda, tá? Então, às vezes você acabou de colher o seu feijão, né? Mas o preço do feijão não está lá, essas coisas, não está favorável. Então, às vezes compensa você segurar esse feijão, ou seja lá o milho, enfim, o peixe, para fornecer numa época mais propícia, né? A piscicultura, por exemplo, o peixe, como eu acabei de falar, é muito comum você fazer um planejamento mercadológico, né? Qual que é a época que mais consome peixe, né, do ano? É a época da Semana Santa, não é verdade? Então, pensando nesse sentido aí, né, os piscicultores eles traçam um planejamento mercadológico. Então, eles programam a sua atividade, né, a sua criação, ele faz a compra lá do alevino, né, estimando o período de retirada desses peixes lá no período em que o mercado vai estar aquecido. Então é isso, é estimar a época de compra de insumo e venda de produtos, tá? E aí definir aonde vai comprar, onde vai vender, né? Hortaliças, por exemplo, é comum o pessoal vender, quem trabalha aí tem hortas de escala comercial, vender boa parte dos seus produtos para atravessadores. Não é o local mais adequado ou o destino mais adequado do seu produto. A gente sabe que os atravessadores eles ficam com parte dos lucros, né? Então é interessante você criar um canal que ligue diretamente ao mercado consumidor, né? Você criar uma logística de fornecer seu produto direto ao consumidor ou a grandes centros de processamento ou de captação desse produto. Então tentar evitar ao máximo aí o uso de atravessadores, porque parte do seu lucro vai ficar lá, né? Até porque quem produz lucro ele já começa de uma certa forma limitada. Então se você coloca atravessador ali, a coisa fica ainda mais complicada. Então o objetivo aqui, nesse tipo de planejamento, né, o objetivo principal é buscar, né, os menores preços, né, para compras e maiores preços para vendas, né? Então para isso é necessário avaliar o comportamento do mercado, conforme eu falei, observando principalmente a oferta e a demanda dos produtos, né, a serem comprados ou vendidos, né? E assim, se esse planejamento for realizado de forma correta, pode otimizar aí o preço de venda em relação ao preço de compra, né? E assim o produtor já começar a ter lucros, tá bom, pessoal? Então é esse aí o planejamento mercadológico, ele está relacionado aí a essa dinâmica de compra e venda e você definir formas estratégicas de sempre ter lucros, né? Otimizar os seus lucros, tá bom? Bom, o próximo planejamento é o planejamento financeiro, né? Esse planejamento é essencial quando se trata de gestão da propriedade rural, né? Aí não tem jeito, tá? Você fazer a gestão econômica financeira da sua atividade, ela lhe dá uma garantia de que você está pelo menos ali numa certa segurança, né? Numa margem de segurança, digamos assim. Ele é essencial por quê, esse planejamento? Pois ele que vai aí, né, ele que vai avaliar, dentre outros fatores, a rentabilidade financeira de cada atividade realizada, né, dentro da propriedade. Por exemplo, quem produz leite, muitas vezes ele não sabe quanto que ele está gastando para produzir um
litro de leite e ele está vendendo a um determinado preço, né? Hoje, na nossa região aqui, a região de Lago do Junco, a região de Bacabal, né? Só para vocês terem uma ideia, a maioria dos produtores estão produzindo gado de corte, né? Vamos pegar aí uma novilha, que o quilo hoje, na data de hoje, está em torno de R$ 21. A maioria dos produtores, em quase 100% da sua totalidade, eles não sabem quanto que estão produzindo ou gastando para produzir esse quilo que está sendo vendido a R$ 21. Então é isso, né? O planejamento financeiro é isso, é você fazer um controle, saber o quanto que está gastando, né? Porque é isso que vai definir a formação de preço, né? Você vai definir aí aquilo que você quer vender de forma que vai cobrir o que você está gastando para produzir, tá bom? Então o objetivo básico desse planejamento é criar um cronograma de produção ideal, que geralmente contrasta com o cronograma financeiro ideal. Tá? Em contrapartida, também irá mostrar aí que nem sempre o cenário mais lucrativo é o cenário de maior produção. Isso é verdade, né? Então, dessa forma, é importante avaliar aí todos os cenários, bem como analisar os resultados financeiros, né, advindos da produção do capital investido em todo o processo de produção. Isso possibilitará ao produtor saber, por exemplo, se está tendo resultados financeiros positivos ou negativos. E é o que a maioria das vezes a gente observa. Hoje eu trabalho prestando assistência técnica, né, em fazendas aqui da região, e a gente nota muito essa deficiência aí. O produtor ele não está tendo controle, né, ou não está sabendo gerir os seus recursos financeiros. E vocês, como futuros técnicos agrícolas, é isso que vão fazer, seja lá na fazenda, na empresa, na sua empresa, né? É isso, às vezes o produtor vai lá, compra 1 quilo de grampo, para ele aquilo não vai fazer diferença, mas aí não é só o quilo de grampo, é a gasolina que ele gastou para ir lá comprar esse grampo, é o facão que ele aproveitou e trouxe, né? O martelo, a cavadeira, né? O inseticida, sim, a ração, o sal. Então você veja que a coisa vai e aquilo foge, né, do controle, ele não contabiliza aquilo. Então você veja que tudo tem um custo e para você cobrir esse custo é preciso que se faça aí uma definição de preço bem planejada, tá? Então o planejamento financeiro ele é extremamente importante, pessoal, para que a gente obtenha aí resultados financeiros positivos, né? Nem sempre é possível, tá? Mas o que a gente sempre almeja é os resultados financeiros positivos, tá bom? Bom, o outro planejamento é o planejamento estratégico, né? Que é o último planejamento. Esse planejamento ele engloba todos os anteriores, né? E faz projeção a longo prazo, tá bom? Nesta etapa é necessário alinhar aí todos os demais planejamentos e fazer uma prospecção dos objetivos a médio e longo prazo. Como o próprio nome já diz, é montar uma estratégia, né? Estratégia aí, seja ela qual for, né? É importante incluir política de gerenciamento de risco, tá? Para gerir não apenas preços e variações climáticas, por exemplo, mas também garantir aí a disponibilidade de insumos, né? E avaliar os impactos nas safras subsequentes, tá bom? No planejamento estratégico também é realizado aí o mapeamento, né, da cadeia produtiva para identificar pontos fortes e pontos fracos da cadeia e consequentemente realizar correções. A gente chama esse planejamento estratégico em algumas outras atividades de matriz SWOT, né, que é definir ali os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades, os riscos. Então vocês aí como futuros técnicos agrícolas, quando estiverem lá no mercado, né, acompanhando lá uma fazenda, uma empresa, você vai fazer uma análise, qual que é o ponto forte, né? Qual que é o ponto fraco, quais as oportunidades, quais as ameaças. Então é com base nesse planejamento estratégico, vejam que está abrangendo todos os outros planejamentos, né? Envolve a questão do mercado, qual que é o ponto forte, o preço do mercado tá bom? Então tá bom, então a gente vai trabalhar para atender aí, fornecer produto, né, para o mercado, porque o preço está bom, né?
A questão financeira, ó, aquele produto está custando muito caro, tem outro produto ali com a mesma eficiência que está mais em conta, então vamos optar por esse produto aqui. Então assim, é estratégico, é aproveitar os pontos fortes, né? As oportunidades, tá? Hoje, por exemplo, cadeia do gado de corte, o preço da carne está lá em cima, então é uma oportunidade, né? Qual que é o ponto forte? Eu tenho como fornecer produto para o mercado? Se não, qual que é o meu ponto fraco? O que eu devo fazer para sanar esse problema, para poder atingir, para poder fornecer produto para o mercado? Entendeu, pessoal? Então é isso. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês esse tipo de planejamento, tá? E aqui eu peguei na verdade, achei interessantíssimo, né, esse fluxograma, onde resume aí a ideia, né, dos 4 tipos de planejamento estratégico. Então você tem aí o planejamento técnico-produtivo, né, que é aquele que o objetivo é maximizar, né, a produtividade, a eficiência máxima produtiva, tá? Seja sacos por hectare. Então como que eu faço para ter mais sacos por hectare numa área que geralmente eu não havia não está tendo, né? Como que eu vou fazer para aumentar aí essa produtividade, seja sacos por hectare, seja quilo de N por hectare, quilo de sementes por hectare. Então esse é o planejamento técnico produtivo, tá bom? O planejamento mercadológico, como eu falei, é aquilo que você vai definir sempre estratégias, né, formas de você minimizar o preço de custo, né, e aumentar o preço de venda, né, ou seja, trabalhar ali na sazonalidade de preços, né, de insumos, fazer contrato de compra e venda, buscando sempre aquele melhor momento de fazer a compra, de fazer a venda, né, e ter relações de troca, você está antenado com o mercado, saber a dinâmica do mercado, fazer aí determinar períodos, né, de venda, de compra, onde vai vender, onde vai comprar. Então é isso, tá bom? Planejamento financeiro, é aquilo que eu falei, fazer uma análise do cenário. Será que compensa investir, né? Sei lá, tá lá numa fazenda e aí você está com uma certa produtividade, mas tem potencial para aumentar essa produtividade. Qual que é uma opção? Comprar um trator, investir numa tecnologia que ainda não tem na região. É fazer uma análise, pessoal, do cenário, tá bom? Então é investimento versus caixa disponível. Eu tenho como fazer isso? Se tem, beleza. Tem o mercado, faz uma projeção a longo, a médio e longo prazo, tá bom? Fazer safrinha, por exemplo, é um tipo de planejamento financeiro, né? Safrinha que a gente chama é um segundo cultivo numa área. Você plantou milho, por exemplo, numa área, colheu esse milho, né? Mas como o solo ainda está úmido, né? E você fez uma certa adubação, ainda tem resíduos lá de nutrientes, compensa meter uma segunda cultura ali, um feijão, por exemplo, para aproveitar lá aquela área. Então você tem uma segunda safra que a gente chama de safrinha. Então isso é planejamento, né? Então eu estou otimizando aquela área. Então o meu lado financeiro ele agradece quando eu faço isso, né? Então isso é planejamento financeiro. E aí tem um planejamento estratégico, né? O que vai definir o que vai produzir, né? Você vai definir formas aí de como competir em custos ou em qualidade, né? Você vai determinar qual produto você quer ofertar, como você vai trabalhar para melhorar esse produto, né? Enfim, então pessoal, de modo geral, esses os principais tipos de planejamentos rurais que a gente tem, tá? E que precisa ser levado em consideração para que a gente possa ter êxito aí nos nossos resultados, tá bom? Aquilo que eu falei, a gente sempre vai ter resultados, sejam eles positivos ou negativos, mas a gente sempre busca aqueles resultados positivos. E para isso é preciso planejar, traçar metas, buscar objetivos. E aqui são basicamente esses tipos de planejamento, os principais planejamentos que devem ser tomados, tá bom? Então vamos finalizar aqui mais um vídeo, né? Para não ficar tão longo. E eu espero vocês nas próximas aulas. A gente vai dar continuidade, provavelmente trabalhando alguns conceitos, né? Eu acredito que no próximo vídeo ainda vai estar ainda nessa pegada de introdução, mas cada vez mais a gente vai aprofundando aí nos conteúdos, tá bom? Então, pessoal, estudem, tirem suas dúvidas. Se não ficou claro, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, a velocidade com a qual eu estou falando, se está bom, se não,
Tá devagar demais, tá rápido demais, eu não estou entendendo os termos técnicos, enfim, vocês fiquem à vontade aí para dar o feedback de vocês, tá bom? Eu espero que tenha ficado bem claro e se não, se vocês ficarem aí na de vocês calado, eu vou entender que vocês não têm dúvida, né? Ou que ninguém entendeu nada. Então, pessoal, fica à vontade aí, tá bom? Vamos finalizar por aqui e até a próxima aula. Abraço para todos.